Graça e paz, minha igreja linda do Senhor Jesus. Eu sempre falo isso porque eu só consigo ver beleza nisso. Porque quando nós olhamos para a igreja, uma igreja que era para ser cheia de falhas, mas pelo sangue de Jesus, quando Deus olha para nós, Ele vê talvez a noiva mais bela. Nós que somos homens, não somos bobos, né? Cadê os homens casados aqui? Nós soubemos escolher a nossa noiva, né? Agora você imagine Jesus, né? Jesus escolheu a noiva mais linda que já existiu na terra, que é a igreja do Senhor, amém? Então, você é a igreja linda do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar mais uma vez o privilégio de compartilhar a palavra dele. E eu falo isso sem ser um jargão, porque quando nós recebemos essa oportunidade, nós somos ministrados 3 vezes. Quando nós estamos estudando, debruçados na palavra, Deus começa a pegar a gente de jeito. Depois a gente ministra de manhã e depois ministra à tarde. Então, Deus pega a gente 3 vezes. Como a gente cresce quando nós temos esse compromisso de compartilhar a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, essa carta tão única, poderosa, o quinto evangelho, como foi muito bem introduzido. No capítulo 10, a partir do verso 32. O tema da mensagem de hoje é Sempre foi sobre nós. Alguns olharam aí meio estranho e falaram, acho que alguma coisa está errada nesse negócio aí, né? Antes que alguém pense que nós vamos ter uma mensagem antropocêntrica, egocêntrica, onde você vai ouvir que você é o ponto fraco de Deus e que você é o centro do coração de Jesus. Não, não é nada disso. O Ministério Zoe estava certo. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, mas é tudo dele, para ele e por ele. Se há alguma coisa que nós somos o centro ou o alvo, é da graça e da misericórdia de Deus. Amém? A ideia justamente é o contrário. Nós estamos vivendo na era da pós-modernidade, ou modernidade líquida, segundo Spong Bauman, onde a verdade é relativa, onde não há nada sólido, onde tudo depende do ponto de vista ou do meu ponto de vista. Não há verdade absoluta. Eu leio as coisas e eu leio o mundo segundo a minha verdade, segundo a minha percepção, segundo o meu eu. Hoje, talvez, nós estamos vivendo o nível mais alto do individualismo. E isso nasce lá atrás, alguns séculos atrás, com alguns movimentos que mudaram a história. Lá atrás, houve um movimento chamado renascentismo, onde o homem foi posto no centro. Através do humanismo, o corpo e as emoções humanas foram colocados como prioridade. Não somente o humanismo, mas o antropocentrismo, onde substituiu o teocentrismo. Antes tudo era visto pela ótica divina e agora é pela ótica humana. Houve também, dentro desse movimento, o hedonismo, onde o prazer humano do aqui e agora foi colocado como prioridade. Logo após isso, nós tivemos a Revolução Industrial, onde o ser humano agora passa ali do regime feudal e agora migra da calmaria do campo, daquele ambiente mais familiar, mais comunitário, para os grandes centros urbanos. As grandes fábricas, muitas horas de trabalho. E agora as pessoas que antes no campo se conheciam, se relacionavam, cuidavam umas das outras, agora elas não têm mais tempo para isso. Devido ao trabalho e devido à correria, Se isso parecer familiar, não é mera coincidência. Eu não tenho tempo mais para me preocupar com outros problemas, senão os meus problemas. Logo após isso também nós tivemos o iluminismo, que a ciência substituiu a fé. Então, essa época, esses séculos aí, que se eu não me engano foi do século XIV ao século XVII,
Houve uma grande mudança e o homem achou que chegaria ao ápice. Agora nós vamos ter o maior progresso, agora nós vamos alcançar aí a nossa plenitude. E nós sabemos o que houve no século XX. Guerra, peste, nazismo e tantas desgraças que foi pós todo esse movimento de que o homem deveria estar no centro e não Deus. É claro que nós precisamos ser honestos e esses movimentos trouxeram, sim, coisas positivas para a nossa história. Inclusive, a própria Bíblia, de ser traduzida no original, foi dentro desse movimento. Mas nós podemos determinar que, a partir desse tempo, a partir desses movimentos, o homem começou uma jornada em ritmo galopante para dentro de si mesmo. E resultou hoje no que nós somos, nesse pensamento egoísta, individualista, uma sociedade, uma verdadeira sociedade de ilhas, onde nós corremos pelo nosso, onde nós olhamos pelo nosso, onde nós vivemos pelo nosso. Começamos a ler o mundo a partir de nós. Percebe como a nossa hermenêutica de tudo é a partir de nós. Se nós estivermos ali em algum lugar público e duas pessoas começarem a cochichar do nosso lado, logo a gente pensa, está falando de mim. Nós temos essa percepção que o mundo gira em torno de nós. Se as pessoas derem uma risadinha, poxa, você já começa a olhar a roupa e fala, o que será que está acontecendo? O que eu estou errado? Se as pessoas falarem com o rosto mais fechado, você já quer ficar bravo, estão falando de mim. Porque esse eu, ele foi aflorado por esses movimentos históricos. Então, tudo agora é a partir da minha existência, da minha experiência, da minha moral, da minha verdade, da minha opinião, da minha liberdade. Às vezes nós perguntamos, poxa, por que o seu casamento acabou? E o que as pessoas perguntam, o que as pessoas respondem hoje? Porque eu não estava feliz. Porque eu mereço coisa melhor. Porque você saiu daquela igreja? Porque eu não era valorizado lá. Não, porque eu não era reconhecido lá. Porque eu acho que as coisas não deveriam ser daquela forma. Então nós cantamos muito bem essa canção, que nunca foi sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre Ele. Mas quando nós vamos viver, na verdade, sempre foi sobre o eu. E logo, se vemos o mundo girando em torno de nós, nós também vamos ler a Bíblia assim. A nossa interpretação bíblica vai ser assim. E quando eu leio a Bíblia e vejo que Deus deu um filho a Sara, uma mulher estéril, logo eu me aproprio dessa narrativa e falo, Deus, Ele vai me dar meu filho. Deus, Ele vai realizar o meu sonho. Ainda que seja impossível, Deus, Ele vai fazer. Não que Ele pode. Se fosse Deus pode fazer, até estava certo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Mas nós nos apropriamos, Deus vai, porque tem a ver comigo. Quando eu quero usar muito essa palavra, perceba que nós está entre parênteses e se você não está entendendo nada, fica até o final dessa mensagem que você vai entender. E aí quando eu leio que José foi vendido pelos seus irmãos, José foi rejeitado pela sua família, vendido como escravo, sofreu, foi injustiçado, mas no final se tornou governador, eu logo me aproprio dessa mensagem, eu logo me aproprio dessa narrativa e eu já coloco e aplico na minha vida. Olha, minha família desacredita de mim. Lá no trabalho não vem o meu valor, eu estou sendo perseguido, mas eu vou me tornar gerente dessa empresa. As pessoas vão ver que Deus é na minha vida. Nós vivemos assim. Quando eu leio Davi derrubando o gigante, eu também tomo posse disso. E eu falo, eu também vou derrubar os meus gigantes. Então, meu querido, o que Deus quer tratar conosco nessa manhã é que Ele não tem filhos prediletos. Deus quer furar o nosso balãozinho.
do nosso ego, do nosso eu. Deixa eu te falar uma coisa, você não é especial. Olhe para o lado do seu irmão, não olha não fala isso não. Estou brincando. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é sobre mim. Sempre foi sobre nós. Diante disso, querido, eu gostaria de te convidar para o texto de Hebreus, no capítulo 10, 32, a partir do verso 32. Vocês me perdoam que eu não vou fazer uma exposição, versículo a versículo, pelo tempo, porque eu preciso chegar até o final do capítulo 11, amém? Mas nós vamos pegar a essência de todo o contexto. E você vai perceber que nunca foi sobre um eu, sempre foi sobre o nós. Amém? Verso 32 do capítulo 10, vai me acompanhando, por favor, NVI, ok? Eu também estou na NVI aqui. E você vai me acompanhando ou na sua Bíblia ou na NVI, que eu vou ler na NVI, tá bom? Fica à vontade. Vamos lá. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a muitos insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com o que assim foram tratados. Fizeram-se solidários com o que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabia que possuíam bens superiores e permanentes. Uau! Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Os hebreus, judeus que foram convertidos ao cristianismo, estavam agora passando uma perseguição devido a um decreto do imperador. E a intenção aqui do autor é fazer um apelo à perseverança. E ele faz eles lembrarem dos primeiros dias que eles perseveraram a perseguição. Olha, quando vocês receberam a Cristo, estava um fogão e a perseguição veio e vocês aceitaram alegremente o confisco do bem de vocês. Vocês fortaleceram uns aos outros, porque vocês estavam com os olhos em bens superiores e permanentes e eternos. E ele diz, olha, Deus não esqueceu da sua promessa. Se vocês perseverarem, se vocês guardarem a confiança, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E a fé de vocês precisa estar nisso. O justo viverá pela fé. Qual fé? O versículo acima. Que aquele que há de vir virá e não tardará. Posso ouvir um glória a Deus? É isso que precisava mover, que movia a igreja, e é isso que precisa nos mover. Então, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela vai falar da superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés, aos anjos, ao sacerdócio, aos sacrifícios. E Cristo é superior a vocês, ao eu de vocês. Cristo é superior à vida de vocês. Cristo é superior ao bem de vocês. E essa é a promessa, essa é a fé que vocês precisam ter. Que aquele que há de vir, virá. É a fé nele, na palavra dele. E é interessante que no verso 39 ele está falando disso. Olha vocês. Mas no verso 39 ele fala, nós, porém não somos dos que retrocedem. Mas nós somos daqueles que creem e são salvos.
E existe uma técnica retórica que nós encontramos na Bíblia, e nós vemos muito isso nas cartas de Paulo, onde ele está escrevendo um argumento e parece que ele prevê um questionamento, uma réplica, e ele já antecipa e faz uma tréplica. Isso a gente vai ver nas cartas aos Romanos, por exemplo. E me parece que nós vemos aqui. Por isso que eu comecei no final do capítulo 10. Parece que é um texto corrido. É bom, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Ela era um texto corrido, então nem sempre as divisões elas são bem exatas. Bom, então o autor ele fala isso e parece que ele imagina aquelas pessoas correspondendo àquilo. Fala, poxa, mas está difícil. Existe essa promessa, Jesus subiu, a gente não tem garantia nenhuma. Antes, pelo menos, nós tínhamos as nossas tradições para nos apegar, a gente tinha os nossos rituais. Agora a gente não tem mais nada para se apegar, somente a fé. Os meus olhos estão vendo sofrimento, os meus olhos estão vendo dor, meus olhos estão vendo os meus bens sendo levados. Mas é difícil imaginar que essa promessa vai se cumprir. Então, assim, ele começa o capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Parece que eles poderiam estar dizendo, poxa, esse negócio é novo, a gente estava acostumado a fazer as nossas tradições, as nossas os nossos rituais, e agora eu só preciso crer, isso é novo. E aí o autor fala, não é nada novo. E eu vou mostrar para vocês que sempre foi assim. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ninguém estava lá quando Deus criou as galáxias, quando Deus criou o mundo, quando Deus dividiu os firmamentos, mas nós cremos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então creiam, seus olhos não podem ver, mas sempre foi por fé. Não foi por obras, não foi a oferta de Abel que foi superior por causa daquilo que ele escolheu, mas foi pelo algo interno. A fé aprovou as obras, a fé de Abel aprovou o seu sacrifício. Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus. E por isso Deus, talvez ali numa geração incrédula, não existe mais Deus. Não existe mais ninguém lá em cima, fomos esquecidos, nós abandonamos a Deus, nós esquecemos a Deus, nós o traímos, acabou. Mas Enoque não tirava os olhos da promessa que aquele que há de vir virá e não tardará. E Deus o arrebatou. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Grave isso, sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Imagine a loucura, esse homem construindo ali um barco no meio do deserto, falando de uma chuva que as pessoas nunca viram e nem ouviram falar. Loucura! Mas ele teve fé. E agora eu quero abrir um parêntese muito rápido. Que às vezes a gente acha que fé é um sentimento interno, um sentimento positivo, uma esperança que algo vai dar certo, um empenho muito grande, de um desejo de um coração enganoso que vai acontecer porque Deus, Ele me ama. E a gente coloca esse desejo, vai acontecer, e a gente acha que isso é fé. Mas não é isso que o capítulo 11 de Hebreus nos mostra.
A fé não é algo subjetivo dentro do meu coração, a fé não é algo que eu desejo e quero muito, mas a fé é uma confiança extrema, firme e inabalável em Deus e em sua palavra. Noé não acordou de manhã e falou, vou fazer um barco. Vou construir um barco para minha família. Não, Deus apareceu. Deus deu as medidas exatas do que ele ia fazer. E ele confiou e fez, segundo a fé, na palavra de Deus. Deus, Jesus, nos evangelhos vai mostrar isso. Os discípulos lançaram a rede a noite inteira e Jesus fala, lança a rede. E Pedro não acreditou, mas ele fala assim, sobre a tua palavra. Pedro não saiu do barco porque ele achava que ele andava, ele falou, mestre, me fala para eu ir, porque eu confio na tua palavra. Isso é fé, meu irmão. Fé não é um sentimento interno, fé não é um positivismo. Fé é confiança inabalável naquilo que ele disse. Então nós devemos deixar disso. Eu vou comprar e pela fé eu vou pagar. Eu vou para Portugal e pela fé vai dar tudo certo. Eu vou mudar de cidade, de igreja e vai dar certo pela fé. Não, não, não. A fé é na palavra de Deus. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, Abraão não saiu da terra e falou assim, vou dar um rolê por aí e vou tomar posse de alguma terra. Abraão não era MST, não. Deus o chamou. Deus falou, sai da tua terra. E ele não viu, ele não imaginou. Ele morreu até sem ver essa terra. Mas ele creu na palavra, na promessa. Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ainda mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Querido, eu não sei como, mas segundo o contexto, segundo aquilo que o autor aos Hebreus está nos mostrando, Deus já havia revelado desde Abel essa promessa. Existe uma promessa superior, existe uma pátria superior, existe um redentor que sairá do meio do seu povo. E você vai ver que esse pensamento está sendo construído e vai ser concluído no final desse capítulo. E nós vamos chegar lá. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Uau! Querido, isso é poderoso. Deus, ele havia feito uma promessa para um homem que a Bíblia fala que estava amortecido, adormecido, com o seu corpo adormecido, ou seja, quase morto, de uma mulher estéril. E é desse cenário, milagrosamente, que Deus gera o seu povo. E que hoje, eu e você, fazemos parte desse povo. O que eu quero dizer aqui é que não era sobre Noé. Não era sobre Noé salvar a sua família naquela arca. Não era sobre Abraão e Sara receber um filho para eles serem felizes ali com a sua família. Era sobre uma promessa que Deus geraria um povo do nada. Conduziria esse povo a uma terra. E desse povo sairia o Salvador, que abençoaria todas as nações. Não tinha a ver com Noé, não tinha a ver com Abel, não tinha a ver com Abraão, não tinha a ver com Sara. Era sobre nós. Verso 13. Todos esses viveram pela fé
e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ué, é aqui que está a chave para nós termos essa conclusão. Mas Deus prometeu que construiria um barco e salvaria a sua família, Noé. Como ele morreu sem ser prometido? Porque a promessa era superior. Porque o plano de Deus era superior. A promessa não era só salvar a família de Noé, a promessa não era só dar um filho a Abraão, mas havia algo superior. Verso 13, continuando. Viram-no de longe, e de longe o saudaram. Isso é uma referência até nos evangelhos, porque Jesus disse isso. Jesus disse que Abraão o viu de longe e se alegrou. Olha que coisa linda. Então, nós não sabemos, o que nós sabemos é que a revelação de Deus é progressiva durante a história. Nós não sabemos como, mas Jesus disse que Abraão, de alguma forma, viu o Messias de longe e se alegrou. Por isso que Abraão, ele não retrocedeu. Por isso que Abraão, ele não desanimou quando ele estava peregrinando sobre a terra, ele criava a sua tenda, e aí daqui a pouco alguém batia na porta e falava assim: ô Abraão, o que você está fazendo? Ô rapaz, o que você está fazendo aqui? Não, essa terra Deus me deu. Que essa terra é sua, rapaz? Arma suas tendas, senão a gente acaba com você. E aí ele desarma sua tenda e vai mais para frente. E assim foi indo. E ele não viu a posse da terra, ele não viu esse cumprimento da terra. Mas por que ele não desanimou? Por que ele não retrocedeu? Porque Jesus, porque o autor aos Hebreus está dizendo que Abraão viu além. E ele viu que o Salvador virá e não tardará. Nunca foi sobre eu, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, meu amado. Uau! 14, 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele preparou uma cidade. Deus não está preparando uma casinha para mim. Deus não está preparando uma casinha para você. Talvez alguns no céu até queriam uma chácara, né, para ficar meio isoladão lá. Não, Deus está preparando uma cidade, querido. É todo mundo junto e misturado. Pela fé, Abraão, verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. 19. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão ou na sua bengala. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios... Eu preciso comentar isso aqui, querido. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Nós somos movidos pela fé. Nós somos movidos pela fé em uma promessa. José estava no Egito e na época das vacas gordas. Porque o povo só foi ser escravizado muito tempo depois de José morrer. Ou seja, estava legal, estava no Egito, estava bom, fartura. Mas José disse assim: ei, o Redentor virá ao auxílio de vocês. E quando ele for concluir a sua promessa de nos levar à terra prometida, leve os meus ossos com vocês, porque eu não sou daqui. Sabe, querido, a gente às vezes acha que a promessa é sobre nós. E você pode ter, até Deus pode ter dado mesmo uma promessa que Deus vai te dar um carro, uma casa, um ministério poderoso nessa terra. Pode ser, mas isso é passageiro, isso só faz parte da meta-narrativa. Então, Deus estava cumprindo uma promessa na vida de José, e ele estava sendo governador ali, mas ele sabia, está acima de mim, existe uma promessa superior, e olha, eu não sou daqui. Quando ele vir cumprir a sua promessa, leve os meus ossos. Para de se apegar ao Egito, meu irmão. Para de se apegar às coisas dessa terra. Para de se apegar às promessas que Deus fez para a sua vida. E saiba que você faz parte de algo maior e superior do que você mesmo. 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que não era uma criança comum
e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha só que, meu Deus! Moisés viu Jesus, querido. 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele não se apegou, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Uau! O olho está lá, meu irmão, o olho está lá. Aquele que há de vir virá e não tardará. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó e depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Raabe, quando recebe aqueles caras, fala: eu sei, a terra é de vocês. Deus já prometeu e Ele vai cumprir. E isso foi imputado como justiça. E essa mulher, que era prostituta, foi colocada na genealogia de Jesus, pela fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar. Eu também não tenho. O autor não tem, eu também não. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ele está dizendo: tudo que vocês conhecem e sabem foi pela fé. Houveram mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, 37, apedrejados e cerrados ao meio. A tradição diz que Isaías foi um desses. Posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cobras e de cabras. Querido, se puder, acende essa luz aqui, que mesmo com óculos, eu estou lendo tudo errado aqui. Andaram errantes, por favor, vestidos de pele, ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Uau! O autor está fazendo um recapitulado de toda a sua história ali. Todos aqueles que entregaram a sua vida pela fé, sofreram pela fé, morreram pela fé, perderam a sua família pela fé e receberam bom testemunho, não do mundo, mas do próprio Deus. Ele está dizendo: nós precisamos viver pela fé. E vocês estão fazendo as contas. Vocês estão fazendo, poxa, se a gente voltar, o cristianismo que está sendo perseguido, né? Se eu voltar para o judaísmo, pode ser que a minha vida fique melhor. Pode ser que os meus bens não sejam confiscados. Pode ser que a minha família seja poupada. Pode ser que o meu. E o autor está falando: ei, Jesus é superior a tudo, inclusive a sua própria vida. Todos esses receberam bom testemunho porque eles entregaram a sua vida, o seu sangue, o seu conforto pela causa de Cristo, pela promessa, pela fé na promessa que era superior a todas as coisas. Mas agora vem onde nós precisávamos chegar e nós chegamos. Vai pegando aí, querido, presta muita atenção, vamos ver se vocês vão pegar. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. 40. Deus havia planejado algo melhor para que conosco eles fossem aperfeiçoados.
Não, você não entendeu, querido. Nunca foi sobre Abraão, nunca foi sobre Noé, nunca foi sobre José, nunca foi sobre Sara, sempre foi sobre nós. Glória a Deus! Isso é lindo. Querido, uma palavra para aperfeiçoados é completo. Ei, eu só sou completo quando eu me uno a você. Deus reservou algo melhor para nós, que só juntos nós seremos completos. Para nós partirmos aí para o encerramento, querido. Sempre foi sobre nós. Desde a eternidade, foi nós. Quando Deus, Ele foi criar o homem, Ele não disse, eu vou fazer o homem. Ele disse, façamos. Desde a eternidade, era o coletivo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo harmoniosamente uma unidade perfeita e pura. Desde a eternidade, sempre foi nós. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem, Ele cria o homem também nesse sentido coletivo. Quando Adão, a palavra Adão, ela significa literalmente humanidade. Então Deus cria Adão, e usa a palavra, quando lá em Gênesis 1:26, se eu não me engano, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Criou Deus homem e mulher. Então, a primeira palavra é Adão, é humanidade. E a segunda palavra é macho, e é macho. É traduzido como homem, mas são palavras diferentes. O que eu quero dizer? Que antes da queda, não havia eu. Antes da queda, Adão e Eva era uma unidade perfeita. Como Deus quer que nossos casamentos sejam. Deixar pai e mãe e se une, seja uma só. Então não tinha minha vontade, minha opinião, apesar da nossa individualidade, no reino de Deus não existe espaço para individualismo. Entenda? Macho e fêmea, eles tinham sua individualidade, mas havia uma unidade, uma harmonia perfeita antes da queda. E quando o diabo aparece, ele faz uma proposta. E a proposta não era outra senão: ei, sejam como Deus. Parem de ser nós, seja eu. Sejam capazes de discernir por vocês mesmos o bem e o mal. Essa foi a proposta da serpente, essa foi a proposta de Satanás. Percebe que na história, como a gente iniciou, isso foi aflorado, mas esse é um pecado. O eu é um pecado do Éden. O diabo quer que nós sejamos um grande eu. Tudo que o diabo não quer é que nós sejamos o nós. E a prova disso é que quando eles caem, a primeira coisa que eles fazem é eles se cobrem um do outro. Vamos ver se você pega isso. Deixa eu falar uma coisa, querido. Você se cobre diante de você mesmo no espelho? Você não tem vergonha do seu corpo. Por mais que você não esteja contente, você não tem vergonha de si mesmo. Eles eram um. Não havia vergonha. Eles eram nós, mas o pecado dividiu e eles se tornaram dois grandes eus. E logo já vem a vergonha um do outro, porque agora eu fico preocupado. O que ele vai pensar? Qual que é a posição? Qual que é a opinião? E daí em diante, meu amado, a grande narrativa do Senhor é restaurar, é crucificar o eu e restaurar o nós. Jesus no Getsemane, ele transpira sangue, e muitos acham que ele imaginou a dor. Ele imaginou que o que ele sofreria na sua carne. Mas isso não faz muito sentido, sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus morreram cantando, morreram sorrindo, morreram glorificando a Deus. Será que eles são maiores do que o próprio Mestre? Não. Jesus, ele transpirou sangue porque ele sabia que para que nós pudéssemos ser nós,
ele na cruz, ele deveria ser eu. Pela primeira vez na eternidade, aquela comunhão maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que era nós, seria quebrada. E Jesus precisaria ser, nem que por um instante, eu. E aquilo deixou Jesus com as devidas proporções desesperado. E foi assim, meu amado. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu. Ele nem chama de pai. Chama, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele precisou ser eu por um instante, para que hoje nós pudéssemos ser nós. E quando nós decidimos ser eu, nós estamos negligenciando toda essa história descrita em Hebreus. De todos esses homens que viveram e entregaram a sua vida por uma fé numa promessa que não era para eles, mas era para todos nós. Então, meu amado, hoje é dia de nós morrermos para o nosso eu. É o dia de nós nos arrependermos de estar vivendo para nós mesmos. Como Gálatas capítulo 2, verso 20. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais eu, agora é nós. Já não vivo mais eu, mas agora é nós. Efésios 1:10 vai dizer que todas as coisas foram convergidas em Cristo. Então, toda essa narrativa é justamente para isso. Jesus foi lá na cruz. E ele foi eu por um instante. E todas as coisas foram convergidas nele. Ou seja, céu e terra se encontram. E agora não existe mais eu. Agora é nós. É nós aqui. É nós lá. É tudo nós. Se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Aquele que carregava a sua cruz era para ser pendurada nele. A gente é muito bom em descer da cruz, né? A gente chega numa hora que a gente fala assim, eu vou descer da cruz aqui e vou xingar esse cara no trânsito. Vou descer da cruz aqui e vou falar umas verdades para essa pessoa. É hora de a gente subir na cruz e ser crucificado com Cristo. Morrer o eu e ressuscitar o nós. Querido, deixe de se preocupar apenas com os seus problemas. Olhe para o lado. Tem pessoas que estão adoecendo e sarando e você nem percebeu que ela ficou doente. Tem gente precisando de um abraço do seu lado. Tem gente precisando de uma palavra amiga do seu lado. Tem casamento que pode ser salvo por uma palavra, por uma oração do seu lado. Deixe de ser eu. Vamos ser nós. Pare de tomar decisões no seu próprio benefício. Porque se eu fazer isso vai ser melhor para mim. Sabe, se eu sair desse casamento, eu vou ser feliz. Mas e o filho que vai ficar? E o outro que talvez Deus colocou você na vida dele para curar a vida dele, para servir a vida dele, para ganhar a vida dele. E coloque a promessa superior, a promessa superior acima das promessas que Deus tem na sua vida. Entenda isso, querido, entenda isso. A gente é tão ruim, eu coloquei você de pé e estou falando mais 15 minutos, me perdoa. Entenda isso. Sabe, porque às vezes a gente quer fazer até as coisas de Deus, a gente quer se apropriar para nós. O meu ministério, a minha pregação, a minha igreja. Às vezes a gente quer se apropriar até aquilo que é de Deus, porque a gente realmente quer viver o nosso eu, mas não, tudo é nosso. Precisamos aprender a orar. Para encerrar, precisamos aprender a orar. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina como orar. O Pai é
O pão é, as dívidas são, é tudo nosso. Sabe como a gente ora? Deus, dá o meu pão, prospera a minha empresa, abre aquela porta para mim, dá a minha provisão. Mas a Bíblia diz que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Aleluias. Querido, eu vou fazer algo que eu não costumo fazer aqui. Pode ser só de mim mesmo, pode ser o Espírito Santo te dando uma oportunidade. Por favor, louvor, pode subir. Talvez tenha alguém aqui que chegou nesse lugar, nessa manhã, cansado de ser eu. Talvez você está cansado de viver as coisas da sua maneira. Talvez você está cansado de viver as coisas da sua forma. E o Espírito Santo está te convidando. Abandone o eu e vem ser nós. Crucifique o seu eu, as suas razões, as suas opiniões, os seus desejos, os seus sonhos. E vem ser nós. Vem viver os nossos sonhos. Vem viver os nossos planos. Vem viver os nossos projetos. Quando eu falo nosso, é aqui, ó, igreja e céu unidos. Se existe alguém nesse lugar que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e talvez você recebeu esse convite do Espírito Santo, talvez o que eu estou falando não é para você, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e eu gostaria de orar com você. Se tem alguém nessa manhã que quer ser nós, que quer receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante a sua mão no seu lugar. Tem alguém? Amém. Não sei se todos são crentes, não sei se hoje ainda você não quis fazer essa decisão, mas que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Que Deus possa continuar te ministrando. E nós, como igreja, devemos refletir essa verdade. E isso precisa mudar toda a nossa ótica. A forma que nós vivemos, a forma que nós congregamos, a forma que nós cantamos, a forma que nós trabalhamos, que seja sempre no coletivo, no nosso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse confronto, por abrir os nossos olhos, talvez por coisas que nós não estávamos enxergando e vivendo tão longe do que o Senhor planejou para nós. Deus, mas que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, nos levar ao arrependimento. Que essa ótica proposta pelo mundo e pela história e pelos movimentos e por Satanás lá no Éden venha cair por terra hoje na Tua igreja. Que o eu venha desaparecer. Que o eu venha ser crucificado. E que nós venhamos ressuscitar contigo para sermos nós. Que nós venhamos viver essa verdade, Deus. Que nós venhamos ser aperfeiçoados juntos. E que a nossa fé esteja na promessa coletiva de que aquele que há de vir virá. E não levará não levará outro, mas levará todos nós para um grande banquete celestial, que é a verdadeira promessa. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos para todo sempre. Que você possa dar e oferecer a sua melhor salva de palmas. Aquele que era, aquele que há de vir, Jesus Cristo.